Fala galera, beleza? A Banca Vunesp republicou o edital do concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que havia sido suspenso lá por conta da pandemia e hoje voltou com toda a força. A banca já aproveitou inclusive para trazer a nova nomenclatura do cargo, que passou de agente, né, de fiscalização para auditor de controle externo. Então, uma excelente oportunidade para você se tornar auditor aí na área de controle. Nessa aula, a gente vai falar sobre a discursiva, né? Por mais que a banca tenha publicado um novo edital, a parte discursiva continuou super pesada, tá? Só para a gente ter uma ideia, para o cargo de auditor de controle externo, com exceção da especialidade de TI, né? A prova discursiva vale 43% da nota total do concurso, né? Sendo que a prova objetiva vale 57% e é dividida aqui, né? Se eu for dividir aqui em várias matérias de conhecimento básico, específico, especializado, etc. Então, só a prova discursiva vale 43%. E o objetivo, então, né, é de passar algumas estratégias de como elaborar as discursivas, tanto da redação quanto das questões discursivas, de passar algumas estratégias, né? Para quê? Para que você consiga uma excelente nota e, consequentemente, uma excelente classificação no concurso. Né? Assim como aconteceu no TCS Santa Catarina, em que nossos alunos figuraram ali no pódio, né, entre as melhores notas do concurso, comando código discursiva, e também no TCU, em que a gente tem ali 2 dos 3 primeiros colocados alunos que treinaram a discursiva com a gente. E por que conseguiram essas excelentes classificações? Porque conseguiram notas acima de 90% na discursiva. Então a gente tem vários alunos com depoimentos aí com notas acima de 90%, e é isso que eu quero que aconteça com você também. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva aqui do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Também já estudei para a área de controle, fui aprovado, eu sei como que é esse percurso, eu sei que é difícil, então estou aqui para poder auxiliar. Então, se durante essa aula aqui você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, no Telegram, qualquer uma das plataformas do Você Concursado, e a gente vai ter o maior prazer em responder, beleza? Essa parte discursiva ela é bem densa, né? Então, assim, são 2 discursivas com modelos totalmente diferentes, então a gente vai passar por cada uma delas de forma bem rápida e objetiva, só trazendo o que de fato vai ser essencial para que você consiga uma boa nota, beleza? Então vamos lá. A prova discursiva, quando eu falo prova discursiva, eu estou falando em sentido amplo, tá? Ela é composta por uma redação, tá? E 3 questões discursivas, tá? O edital ele fala assim, prova de redação e prova discursiva, né? Ele separa dessa forma aqui. Mas na prática é isso aqui que a gente tem. São 4 provas. A prova de redação vai valer 25 pontos e o candidato para ser aprovado precisa tirar 50%, que é 12,5 pontos. Nas questões discursivas, cada questão também vale 25 pontos, tá? E para ser somando 75 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar 37,5 pontos. Aqui a gente tem um ponto interessante já para a gente analisar. Veja que a redação ela tem um mínimo específico para ela. Agora aqui na questão não. Então se o candidato, por exemplo, ele zerar essa questão aqui 3, ele não sabe esse conteúdo, zerou essa questão, mas conseguiu tirar aqui no somatório 40 pontos, né? Então ele conseguiu o mínimo de 37,5 pontos. Então ele estaria aprovado no concurso. Então veja que o mínimo para as questões discursivas, ele é analisado só no somatório das 3 questões e não individualmente. Então o candidato ele pode tirar uma nota baixa em uma das redações, né? Mas se ele conseguir compensar nas outras, ele consegue ficar ali com o mínimo para ser aprovado. Logicamente, né, a gente trabalha aqui para que você acerte todas as questões, para que você fique mais próximo ali da nota 100 na redação, assim como alguns alunos já conseguiram, beleza? Agora é importante que você saiba o seguinte, tá? A prova de redação é um modelo, né, que normalmente cobra aqui atualidades, beleza? Atualidades. Já essas questões discursivas, ela tem um outro modelo, uma outra estrutura, e ela vai cobrar conhecimento especializado, tá? Especializado. Então vamos lá, o edital ele traz lá conhecimento geral, conhecimento específico e conhecimento especializado. Muita gente está confundindo, achando que vai cair discursivo de conhecimento específico, que tem ali matéria de auditoria, etc. Não é de conhecimento específico, é de conhecimento especializado.
né? Para alguns cargos, a banca até repete alguns assuntos. Então, está lá em conhecimento específico, ele acaba repetindo também em conhecimento especializado. Mas, para fins de discursiva, vai ser cobrado conhecimento especializado. Beleza? Então, vamos lá. Como é que vai ser essa prova? Redação primeiro, tá? Que parece ser a mais simples, mas, a meu ver, é a mais complexa. Porque ela exige um conhecimento sobre o texto, sobre a construção de um texto dissertativo, que é a questão discursiva lá, que é mais curta de conhecimento especializado, não exige tanto, tá? Então essa questão aqui talvez ela traga um pouco mais de dificuldade para quem está se preparando para esse concurso. Então vamos lá. A prova de redação ela tem que ser redigida em caneta preta, tá? Ah, Bruno, se eu fizer de caneta azul eu vou ser eliminado? Não vai ser eliminado por utilizar caneta azul, mas a banca ela já falou lá no edital, ó, se você fizer com outra caneta, a gente não se responsabiliza por falhas de digitalização. Então, se você fizer com uma caneta azul, na hora de digitalizar, a folha vai ficar clara, pode ser que o examinador não consiga ler. Se ele não conseguir ler, ele vai te dar nota 0 por falta de legibilidade. E aí você seria eliminado. Então, o objetivo é utilizar caneta preta, beleza? Então, show de bola. Vamos lá. A banca ela traz que vai ser um texto dissertativo de atualidade, tá? Então, aqui, normalmente, é um assunto que não está no edital de forma tão específica, mas que a gente consegue extrair com base na análise da banca VUNESP, de outras provas, etc. Então, ela vai cobrar um tema relacionado à atualidade, tá? Valendo 30 pontos, valendo 25 pontos, né? E para ser aprovado, precisa tirar 12,5 pontos. A gente já viu isso aqui, beleza? Como vai ser avaliada essa prova? Essa prova vai ser avaliada com base em 3 critérios. São os critérios de correção da banca para a prova de redação, tá? Que é o critério A, que a banca avalia o tema, o critério B, que a banca avalia o gênero e o tipo de texto e a coerência, e a modalidade C, em que a banca vai avaliar a modalidade de escrita, a parte de gramática e a coesão. Então, aqui no tema, a banca vai avaliar se o candidato fugiu ou não do tema. A grande dica aqui é você utilizar as palavras-chave, tá? As palavras-chave do tema na sua redação. Então, você já coloca essas palavras-chave no início dos parágrafos, na introdução, né, na ideia central do parágrafo de desenvolvimento, tá, e retoma na conclusão. Então, é importante que todos os parágrafos contenham essas palavras-chave. Para quê? Para que a banca te pontue com a nota máxima nessa parte do tema. Beleza? Essa parte do gênero e do tipo, ela vai avaliar se ele atendeu ao gênero dissertativo, né? Isso é, se ele fez a estrutura formal e a estrutura argumentativa, tá? E a coerência, tá? Então ela vai ver se os argumentos ali fazem sentido, né? Se eles não são contraditórios, etc. Beleza? E também não se repetem. Muitas vezes os candidatos, eles pegam lá, dividem o texto em 3 parágrafos de desenvolvimento, aí ele traz ali no início do parágrafo de desenvolvimento uma ideia, aí depois no outro parágrafo ele traz a mesma ideia escrita de outra forma, no outro a mesma ideia escrita de uma terceira forma diferente. Então ele escreve a mesma coisa, né, de forma diferente. Aí a banca vai ver que não tem ali uma coerência, uma progressão e tal, e vai acabar tirando ponto do candidato, beleza? Então isso aqui vai ser avaliado aqui, ó, que normalmente vale mais pontos. E por fim, a modalidade é a parte gramatical, tá? A banca vai ver se você cometeu muitos erros de gramática, tá? E a parte de coesão, que é a utilização dos elementos coesivos entre parágrafos, tá? E intraparágrafo. Beleza? Então esses são os critérios que a banca vai avaliar. Veja que esses critérios são todos voltados, quer dizer, são praticamente voltados para o texto e para a gramática. A parte de conteúdo em si, ela não é avaliada. Por exemplo, o candidato trouxe a resposta que eu queria. Não, não existe isso. A banca vai avaliar se ele desenvolveu um texto com base naquele tema, entendeu? O conteúdo em si não é tão relevante. O que é mais relevante é a estrutura formal do texto. É o cara saber escrever um texto dissertativo, né? Aí você já vai falar assim, Bruno, mas é um texto dissertativo expositivo ou é um texto dissertativo argumentativo? A banca, ela deixa aberto, né? Então, o candidato ele pode trazer um expositivo ou um argumentativo, não tem problema. Agora, conhecendo a banca VUNESP, a gente percebe que a estrutura do texto dissertativo argumentativo se adapta melhor aos temas que ela traz, porque normalmente ela traz um tema que exige o posicionamento do candidato. Então, ela exige que o candidato defenda um ponto de vista. Então, normalmente o texto argumentativo ele é mais eficiente para essa banca, tá? Vamos trazer aqui um exemplo de enunciado desse tipo de redação. Onde é que eu peguei esse exemplo? Lá na biblioteca, tá? De discursivas,
A biblioteca de discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar questões discursivas aplicadas em provas anteriores e inéditas. Então você entra lá, pesquisa, bota lá no filtro, né, VUNESP, matéria, atualidades, aí vai aparecer para você várias questões de atualidade no modelo da banca VUNESP. Você pode pegar esses modelos para justamente entender como que a banca vai cobrar a discursiva no dia do seu concurso e até usar para poder treinar, beleza? Eu fiz isso, joguei lá VUNESP, peguei essa questão aleatória lá de 2019 aplicada no concurso da PM São Paulo. Beleza? A banca, ela traz a estrutura padrão da VUNESP, que são textos motivadores, então ela traz mais de um texto motivador aqui, né, trazendo diversas visões, né, sobre o mesmo tema, e depois ela vem aqui com o comando da questão. No comando da questão, ela pede para o candidato escrever um texto dissertativo, né, e apresenta o tema, tá? O tema é esse aqui, ó, a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? Então, esse é o tema. Veja que o tema já vem em formato de pergunta. Isso facilita porque o candidato ele vai ter que trazer uma resposta a essa pergunta, né? A resposta é justamente o ponto de vista, que no texto a gente chama de tese, tá? Então, veja que o candidato aqui ele pode defender que a popularização da internet é uma ameaça ao poder de influência da televisão, então esse é um ponto de vista, ou ele pode defender que a popularização da internet não é uma ameaça ao poder de influência da televisão. Então veja que ele tem que defender um ponto de vista, ele tem que se posicionar, isso vai estar lá na sua introdução, e depois os argumentos, né, os parágrafos de desenvolvimento vão ser utilizados para poder defender aquilo que o candidato definiu como o ponto de vista dele, beleza? Então, esse normalmente é o enunciado nesses estilos de prova discursiva. E aí, para o candidato responder, ele vai ter que montar aqui, né, atender, né, as duas estruturas básicas de um texto dissertativo, que é a estrutura formal, aquela que você aprendeu na escola com introdução, desenvolvimento e conclusão, e a estrutura argumentativa, que é o A3T, tá? Que é assunto, tema, tese e tópicos. Veja, o tema a banca já trouxe, a tese foi o que a gente fez aqui, o assunto é algo amplo que envolve o tema, né, que abarca o tema, e os tópicos são justamente os argumentos para poder defender esse ponto de vista. Então você vai selecionar argumentos para defender um ponto de vista. Com base nisso aqui, a gente tem duas estruturas possíveis de texto, tá? Você pode utilizar um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento e um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, seu texto ou vai ter um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, ou vai ter uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Então, essas duas estruturas são possíveis. Fora disso, começa a ficar um pouquinho prejudicado o seu texto, porque você tem um limite de linhas, né? E aí você trazer mais parágrafos vai deixar o texto com parágrafos muito curtos, então você não vai conseguir desenvolver bem uma ideia. Por outro lado, se você trouxer menos parágrafos, você vai ficar com blocos de texto muito grandes, né? Ou vai escrever poucas linhas, então vai prejudicar a sua argumentação. Então esses são os dois modelos sugeridos para essas provas da VUNESP. Qual é o modelo que eu mais gosto? Tá? O modelo que eu mais gosto é esse aqui. Por quê? Porque você precisa montar só 2 parágrafos de desenvolvimento. Então você não precisa pensar num terceiro parágrafo, num terceiro argumento para defender seu ponto de vista. Você escolhe 2 só, e aí você desenvolve bem esses 2, porque você tem bastante espaço ali. Então você vai conseguir trazer um tópico frasal, trazer um argumento, trazer exemplos, né, fazer uma relação de causa e consequência, trazer recursos de autoridade. Então você tem mais espaço para poder desenvolver a ideia. Então esse é o modelo que eu gosto mais. E aí dentro desse modelo você vai ajustar a estrutura argumentativa. Então aqui você vai colocar o assunto e o tema, a tese e a relação dos tópicos. Lembrando que assunto e tema é facultativo, relação dos tópicos é facultativo e a tese vai ser obrigatória aqui. Essa tese tem que trazer referência ao tema. Na conclusão você vai retomar essa tese e trazer uma proposta de intervenção, uma proposta de solução, uma projeção de futuro, ou um resumo dos tópicos. Então, você tem vários tipos de parágrafos de conclusão que você pode trazer aqui. Nesse aspecto do parágrafo de conclusão, é importante frisar o seguinte. O edital trouxe lá de forma expressa. O candidato não precisa trazer uma proposta de intervenção, tá? Então, não é obrigatório que o candidato traga uma proposta de intervenção na conclusão, diferentemente do que acontece no Enem. Mas o candidato pode trazer se ele quiser. Tá? Então, um dos modelos. A banca só deixa aberto para que o candidato escolha, beleza? E aqui nos parágrafos de desenvolvimento a gente vai ter os
tópicos, beleza? Cada tópico a gente vai dividir em tópico frasal, argumento principal, argumento secundário e fechamento, que é a nossa estrutura, a nossa técnica para montar parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então esse é um modelo que você pode utilizar aí para poder responder a essa questão. Outros aspectos importantes que você tem que ter atenção. Primeiro, o quantitativo de linhas. O edital ele não trouxe de forma expressa qual é o quantitativo de linhas, tá? Ele fala só o seguinte, ele diz que se o candidato escrever 7 linhas ou menos, ele é eliminado, então não pode escrever menos de 7 linhas. Se ele escrever até 8 linhas, mas tiver cópias do texto, motivador e tal, também é eliminado, né? E se ele escrever menos de 20 linhas ou menos, ele vai ter a nota do critério C prejudicada, tá? Então, ele não vai ganhar a nota máxima nesse critério. O que isso quer dizer? Que o candidato tem que escrever acima de 20 linhas, né? Então, a gente já tem aqui, buscando sempre na nota máxima, né? A gente já tem aqui que tem que escrever no mínimo 21 linhas. Então, a gente presume, com modelos de provas anteriores, que o máximo vai ser 30 linhas, tá? Então, a gente vai treinar redações com um máximo de 30 linhas. Agora, para não ficar se preocupando com linha, ver se título conta ou não conta, enfim, o nosso foco é sempre aqui, ó, escrever as 30 linhas. Então, você vai buscar sempre as 30 linhas. Por quê? Além de você não preocupar com essa questão de quantitativo de linhas e tudo, ao escrever 30 linhas, necessariamente você traz mais informações ao texto. Você traz mais argumentos e isso vai fortalecer a sua nota, tá? Então, buscar sempre esse foco aí nas 30. Segundo ponto, título. A banca, em diversos pontos, ela fala o seguinte, ó, o título ele não vai ser considerado para análise do critério A, não vai ser considerado para análise do critério B, né? Então, ele diz assim, ó, você pode até trazer o título, mas ele não vai ser considerado para fins de nota. É isso que a banca disse lá no edital, nas entrelinhas, né? Então, a minha sugestão é, não faça título, não precisa fazer título, a não ser que o enunciado traga de forma expressa que o candidato insira um título. Aí você tem que estar atento lá ao enunciado. Se ela pedir um título, você tem que fazer. Aí o título, se tiver que fazer, né, ele é centralizado, não tem ponto final, você só usa maiúscula no início, né, e nas palavras que exigem letra maiúscula. Você não usa letra maiúscula em todas, tá? Depois, terceiro aspecto, a gente já falou quantitativo de linha, já falou sobre o título, questão da paráfrase, tá? É comum, muitas vezes, o pessoal pegar os textos motivadores e parafrasear. O que é parafrasear? É escrever a mesma coisa utilizando outras palavras, né? Então, ele pega a redação dele e faz toda parafraseada com base nos textos motivadores. A banca, ela disse no edital o seguinte, se o candidato fizer isso, né, e foi identificado pelo examinador, a nota vai ser reduzida drasticamente, ou seja, ela vai tirar muito ponto de quem fizer isso. Nas entrelinhas, o que ela está dizendo? Eu quero que o candidato traga argumentos dele, argumentos próprios. Então, você que está estudando para a prova objetiva, pega alguns argumentos da prova objetiva que se adaptam àquele texto, né, e utiliza ali na sua redação como argumento para defender seu ponto de vista. Então, vão ser argumentos seus, né? Então, busque argumentos próprios, não só copie aqueles que estão nos textos motivadores, porque senão você vai ser prejudicado. E, por fim, um alerta quanto a modelos coringas, tá? Modelo coringa é o quê? Uma estrutura, né, com palavrinhas já prontas ali, em que o candidato só precisa inserir o tema, né, os tópicos, o tópico frasal, enfim, ele meio que já tem tudo pronto, ele só vai inserindo algumas informações. Esse modelo coringa, a banca ela diz que ela vai penalizar se for identificado, tá? Então ela vai tirar ponto dos candidatos. E como que ela vai identificar isso? Ela vai ver vários candidatos utilizando a mesma estrutura, beleza? Ou vai ver que o texto tem uma estrutura e que os argumentos não fazem muito sentido dentro dessa estrutura. Então a banca identificando isso, ela vai tirar ponto. No nosso treinamento, né, a gente tem um modelo coringa. E por que a gente coloca o modelo coringa? O modelo coringa, ele serve no início da sua preparação para poder te dar um norte e te mostrar como é que funciona a lógica do texto, onde você insere as informações dentro do texto. Então ele é uma excelente ferramenta para quem está começando a aprender a fazer um texto dissertativo. Depois que você aprendeu a fazer, você tem que jogar aquele modelo coringa fora e criar o seu próprio modelo, tá? Para quê? Para que não perca ponto nesse aspecto aí, beleza? Então, esses são os alertas para essa prova no modelo redação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão discursiva. A questão discursiva, ela também não traz um quantitativo de linhas, o edital não fala, mas considerando que vai ter uma redação e 3 questões, a gente acredita que, para que o candidato consiga responder a tudo, a banca vai trazer questões ali entre 10 e 20 linhas. Então, vão ser questões com no máximo 20 linhas. É isso que a gente acredita, tá?
Para você ter uma ideia de como que são essas questões, eu também fui lá na Biblioteca Discursiva e pesquisei, né? Eu peguei lá, que VUNESP 2014, peguei lá uma questão que foi aplicada no cargo de procurador. Eu acho que tinha 15 linhas o máximo que o edital trouxe para essa questão. Só para você ver o modelo. Lá na redação eram 3 textos motivadores, aí ele tinha um comando da questão com tema e tal. Nessa daqui, a banca ela costuma ser bem direta, tá? Ela diz, ó, fala sobre isso aí, e ponto. Então é para cobrar realmente o conhecimento do candidato. Dá uma olhada nessa questão. Era só isso. A banca fala assim, ó, considerando as disposições da Lei Geral do Orçamento, defina a resta a pagar. Então ela pede para você definir resta a pagar. Tá? Aí, nesse caso, o candidato ele precisa saber a técnica, né? E a primeira parte da técnica, quando você vai responder essas questões, é justamente você elencar os tópicos. Opa, eu vou definir restos a pagar. Eu sei que existem 2 tipos, restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Então, meu texto vai ter dois parágrafos de desenvolvimento. No primeiro, eu vou falar sobre os restos a pagar processados, no segundo, eu vou falar sobre os restos a pagar não processados, trazendo, logicamente, a definição. Então, veja que são estratégias para você organizar o texto na hora da prova. Cada parágrafo desse vai ter lá o tópico frasal, né, trazendo o conceito geral. Depois você vai ter o argumento, o recurso de autoridade, né, de onde é que você está tirando a informação, onde é que está esse conceito, né, você pode citar a Lei Geral do Orçamento, você pode citar a Lei 4.320, você pode citar a doutrina, né, você pode citar até os manuais de contabilidade aplicada ao setor público, enfim. Você pode citar aqui qual é a base, né, da informação. Aí trazer os argumentos principais utilizando, sempre que possível, termos técnicos, aqueles termos que estão na norma para poder fortalecer ainda mais sua resposta. Por quê? Porque diferentemente dos critérios de correção da redação, né, que tem lá tema, gênero e tipo e a modalidade e a coesão, nessa prova da VUNESP, ela vai corrigir com base num padrão. Então, ela pediu isso aqui, resta pagar, beleza? Aí, a banca vai disponibilizar para o examinador um padrão com a resposta. Ó, resta pagar é isso. Existem esses 2 e o conceito de cada um deles. Então, vai estar lá no padrão da banca, que provavelmente ela vai tirar de uma lei, de um livro, enfim. O que o examinador vai fazer? Vai pegar e comparar a sua resposta. Opa, a resposta do candidato tá igual? Então tá certo. Tá diferente? Né? Muito diferente no que se refere à essência? Então ele vai perder ponto. É isso que a banca vai fazer. Então veja que não tem a avaliação de coesão, essas coisas assim, a banca deixa bem para lá, na real. Ela até avalia, mas é bem menos importante. O que vale mesmo é o conteúdo. Agora, Bruno, sempre esse modelo, assim, bem direto? Não. Às vezes acontece de ter modelos diferentes. Por exemplo, nessa outra prova aqui, ó, aplicada em 2015, a banca traz uma situação hipotética, tá? Uma situação hipotética. Então, ela conta uma historinha. Aí vem o comando da questão pedindo para que, trazendo aqui, pedindo para o candidato responder aos itens A, B e C com base na 4.320. E aqui vem os tópicos, tá? E aí ela tem aqui A, B e C. Então, ela traz 3 tópicos. Nesses casos, tá até mais fácil, né? Porque você já tem os tópicos prontos. Então, basta você responder aos tópicos. Né? Se você fosse fazer essa questão já com base no que a gente já viu nessa aula, quantos parágrafos de desenvolvimento você faria? Né? Como são 3 tópicos, A, B e C, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento esse seu texto. Ah, Bruno, introdução e conclusão? Não precisa, tá? Nesse tipo de questão, e aí vai a dica mora aqui para essa prova. Nessas questões discursivas com menos linhas, tá? Você não precisa trazer introdução e conclusão. Você vai utilizar as linhas só para responder o que foi solicitado, né? Então vão ter só parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Show de bola. Então a técnica para você chegar bem preparado aí no concurso do TCM São Paulo é, primeiro, aprender a técnica discursiva, né? Você vai aprender lá para redação, então você, né, que é aquilo tudo que a gente viu, vai ter que ver os conceitos, vai ter que ver coerência, coesão, vai ter que montar o parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, entender a estrutura formal e a estrutura argumentativa, ver regras de apresentação do texto, enfim. Então, tudo isso aqui você vai ver para redação, que é importante para você fazer uma boa redação, porque vale muito ponto. E também você vai aprender a técnica aqui mais direcionada para a questão discursiva, tá? Que é basicamente como montar um parágrafo de desenvolvimento para questões técnicas. A gente vai ver aqui que tem questões
teóricas, né? Teóricas, que a banca pede igual aquela de resta a pagar, ou questões mais práticas, que é quando ela traz aquelas situações hipotéticas, igual a gente viu no segundo exemplo, tá? Então, vai ter modelos para poder responder esses dois tipos de questão. Tá? Modelo que eu digo é técnica, tá? Não é uma estrutura pronta que você só aplica, não. É uma técnica, uma lógica que você vai utilizar para montar o seu texto. Depois que você aprender isso aqui, né, que no nosso treinamento, inclusive, é bem rápido, são aulas bem curtas e bem objetivas, só com o que é essencial. Eu não fico explicando conceitos abstratos, não, é bem direto. Ó, isso aqui você faz isso, faz isso, faz isso, para ser pontuado, e ponto. Depois que você fizer tudo isso, você vai para resolução de questões. E aí o mínimo, tá? O mínimo, eu tô falando aqui de um concurso, pô, do TCM São Paulo. Então você tem que fazer várias redações. Agora, não vou conseguir porque tem muita matéria e tal. Então faça no mínimo 3. E como seriam essas 3? Tá? Primeiro, você vai fazer a redação. Mandar para correção, receber o feedback com os pontos de melhoria. Depois, você vai fazer uma questão discursiva. Mandar para correção e receber um feedback. Aí, você vai analisar em qual das duas eu tô pior, qual das duas eu tive mais dificuldade, né? Aí você vai falar nas duas, aí beleza, aí você vai ter que adquirir mais redações, não vai fazer só 3, vai ter que fazer mais. Mas a ideia é, você vai pegar a que você teve mais dificuldade e refazer. Então, se você teve mais dificuldade nessa de redação, aí você vai fazer uma outra redação, mandar para correção para receber um feedback. Só que nessa outra redação, você vai aplicar os feedbacks que você recebeu da correção anterior. Então, esse seria o processo. Importante lembrar que essa correção ela tem que ser feita com base nos critérios da banca VUNESP. Por exemplo, se você pega a sua redação e encaminha para alguém corrigir, essa pessoa está acostumada a corrigir prova do Enem, ela vai olhar e falar assim, esse texto aqui não tem proposta de intervenção, vai perder ponto. Pô, mas no edital da VUNESP está falando que não precisa de proposta de intervenção, entendeu? Então você vai ter uma correção enviesada, né, fora daquilo que a banca realmente está esperando. Então, para você focar e melhorar exatamente o que precisa para aumentar a nota, é importante que essa correção seja feita com base nos critérios da banca, beleza? A gente tem um treinamento voltado para esse concurso, né? Para os cargos de administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, engenharia civil, né? E ciências jurídicas. Então, você tem, para quase todos os cargos ali do edital, a gente tem um curso específico. Logicamente, tem que ser específico, por quê? Porque vai cobrar conhecimento especializado de cada um dos cargos, né? Então, a gente tem que direcionar o curso, beleza? E por que é importante a gente se preparar de forma específica? Porque a banca, ela traz que o concurso vai ter de validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, num período de 4 anos, o candidato pode ser convocado. Então, mesmo que você não passe ali dentro das vagas, né? Durante 4 anos, vai surgir aposentadoria, um monte de coisa, vão surgindo vagas. Então, você pode, se você estiver ali próximo da lista das vagas ali, na lista de aprovados, você pode ser convocado nesse período. E aí, beleza. Né? Você vai trabalhar junto com o cara que passou em primeiro. E tudo bem, vai ser a mesma coisa. Então, o importante é ser chamado. E aí, né, como a gente sabe isso aqui, a gente tem que avaliar não só o quantitativo de vagas, mas a quantidade de redações que vão ser corrigidas. E aí, quando a gente vai para esse lado, olha aqui, a banca ela traz, que vão corrigir na ampla concorrência aqui, por exemplo, 120 redações para administração, 120 para contábeis, 120 para ciências jurídicas, economia, 120 para engenharia civil. Isso aqui é muita coisa. Nos casos normalmente de engenharia civil, a gente tem pouquíssimas redações corrigidas. Aqui a gente vai ter 120, então é bastante redação corrigida, né? E como são várias redações, a galera vai mal, velho. Vai mal, porque não vai se preparar, você vai ver. Então, se você tem um diferencial, né, você vai, mesmo que não tenha talvez um desempenho tão bom no objetivo, você vai ganhar um notão na discursiva e aí com isso vai subir várias classificações. Foi o que aconteceu inclusive com o Gustavo, no concurso da Alesp, também aplicado pela banca VUNESP. Ele estava lá em 16º local na objetiva, estava fora das vagas, bem fora. Aí quando saiu o resultado, ele tirou a nota máxima na discursiva, foi para primeiro lugar no concurso. Tá? Primeiro lugar, é massa. A entrevista dele, inclusive, tá lá no YouTube do Você Concursado, se você quiser dar uma olhada. Mas ele gabaritou a discursiva e foi para o primeiro lugar e hoje é servidor lá da Alesp. Então a gente quer que isso aconteça com você. Precisa do quê? Precisa do seu voto de confiança e também do seu esforço, né, de encarar a discursiva, que a gente sabe que nem sempre é tão legal assim, beleza? Se você não é aluno, tem um curso discursivo, é só você ir lá no site, tá disponível a um preço acessível, beleza?
escolhe lá, vê qual é o seu cargo, aí compra o curso específico do seu cargo para você poder acompanhar ali. E se você já é aluno, quando você entrar lá no curso, você vai encontrar isso aqui, ó, os módulos, tá? Primeiro vai ter os módulos de teoria e técnica. Então você vai ver esse módulo 0, que é essa aula que a gente está vendo aqui. Então você já finalizou a primeira aula, ó, já começou bem. Aí você vai entender um pouquinho como que a banca corrige a prova, então as estratégias da banca Vunesp, regras para causar uma boa impressão, e aqui você vai ver aspectos que normalmente a gente não aprende na escola, né? Como é que faz rasura, né? Como é que insere sigla, abreviação, como que a gente vai citar leis, como é que é a pontuação, né? Quando a gente cita lei, artigo, inciso, etc. Né? Então, alguns aspectos relacionados ao texto, por exemplo, indicação de parágrafo, margem, qual é o tamanho da letra ideal, enfim, tudo isso a gente vê aqui nessa parte de regras para causar essa boa impressão. Depois a gente vai ver alguns conceitos importantes, como coesão, coerência, o texto dissertativo em si. Depois a gente vai aprender a estrutura textual, né, que é aquela estrutura formal e a estrutura argumentativa. Então não é só dividir introdução, desenvolvimento e conclusão, você precisa aprender a estrutura argumentativa também. E por fim, aqui você vai aprender a fazer os parágrafos. Então você vai montando o texto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui tudo, esses dois principalmente, servem para redação, tá? Para você ficar bem na redação. Depois a gente faz um módulo separado, em que a gente vai aplicar a técnica para responder a discursiva de conhecimento especializado. Então é aquela questão que não precisa de introdução, de conclusão. Então é uma aula sobre o parágrafo de desenvolvimento mesmo. Só que desenvolvimento voltado para técnico, para conhecimento técnico, para questões que não são de atualidades, tá? Então esse módulo aqui é muito importante porque as questões técnicas valem 75% de 100, né? Então é muito importante que você domine esse módulo aqui. Depois a gente tem aqui um módulo só com um rascunho eficiente, então uma estratégia para que você faça as provas mais rápido, né? A gente sabe que é muita coisa para responder, então quanto mais rápido você fizer, melhor. Então é uma técnica do rascunho eficiente que eu explico aqui detalhadamente para você. E ainda tem um módulo, né, com os principais erros de gramática, né, que os candidatos cometem em texto, né? Então você já pode ver ali o que comete e tal, para já ficar atento na hora de escrever. Tudo isso aqui, Bruno, quanta coisa! Nossa, isso aqui você vai ver muito rápido. As aulas são super curtas e objetivas, tá? Isso aqui, se você sentar ali um dia assim, de estudo, eu falo assim, 8 horas, 9 horas de estudo líquido, eu acho que você consegue já finalizar essa parte de teoria. Então, assim, é bem sucinto mesmo. E o impacto é gigantesco, né? Porque, pô, 100 pontos na nota final do concurso. Aí depois vem as correções, né? Então, você vai entender como é que funcionam as correções, como é que você vai fazer para mandar, pode mandar em PDF, foto, enfim, tem as folhas de resposta aqui também. Aí você vai ter lá os temas de redação para praticar e a respectiva resolução desses temas. Essas resoluções podem vir em PDF ou vídeo, tá? Então, você vai ver como que eu respondi a esse tema, ou algum aluno respondeu esse tema. E também você vai ter os temas de conhecimento especializado para praticar, juntamente com as resoluções desses temas. A gente disponibilizou também um módulo bônus, que chama caligrafia, tá? Então, quando a gente corrige uma prova e vê que o candidato ele precisa melhorar a letra, né, para que a redação dele fique melhor, a gente sugere que ele pegue uma folha caligráfica lá, né, e aplique as técnicas de caligrafia. Então, quando ele for fazer a próxima redação, ele já vai fazendo essa folha para ir melhorando essa legibilidade. Então, o candidato ganha pontos ali nessa questão de apresentação, beleza? Então essa é a estrutura do curso. A gente acredita que com essa estrutura você consiga alcançar um bom desempenho nesse concurso, beleza? Então é isso. Se tiver ficado com alguma dúvida, tá aqui o nosso Instagram, tá aqui o Telegram, ou você pode mandar mensagem em qualquer uma das plataformas de você concursar. Um forte abraço e bons estudos.